povo lindo e maravilhoso, tudo bom com você? Hoje eu decidi trazer para vocês uma coisa um pouco diferente do que a gente tem feito aqui no canal. Eu vou trazer para você esse livro aqui, que é Os Segredos da Mente Milionária, de Harv Eker, tá? Só que ao invés de você ler o livro, eu li ele e eu vou passar para vocês meu entendimento sobre ele. E é claro que a gente corre o risco de eu interpretar alguma coisa errada ou ter algum viés e daí passar para vocês essa minha interpretação errada. Mas a gente já passa por isso na sala de aula desde que a gente é pequeno, então tá todo mundo acostumado com isso, beleza? A ideia principal que o autor passa nesse livro é que o que faz uma pessoa ser bem-sucedida financeiramente não é justamente a quantidade de dinheiro que essa pessoa tem ou não, mas sim o que ela pensa sobre dinheiro, quais são as crenças dela sobre dinheiro, qual que é o modelo de dinheiro que ela tem, tá? E daí eu tenho aqui, ó, os principais fundamentos que ele passa são os seguintes: ou você controla o seu dinheiro, ou ele controla você. O hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você realmente tem. A sua motivação para enriquecer é crucial. Ou seja, se você tem como motivação para ganhar dinheiro, sei lá, raiva, medo, ou até mesmo provar alguma coisa para você mesmo, você nunca vai conseguir ser feliz com dinheiro. O segredo do sucesso não está em tentar evitar problemas, nem se livrar deles, mas sim crescer pessoalmente e se tornar algo maior, conforme eles forem acontecendo. E os gastos excessivos que você tem, aquela pessoa que gasta muito, tem pouco a ver com o que você está comprando, mas sim com talvez alguma insatisfação que você tenha na sua vida. Profundo, né? Parece papo de coach, eu sei. Mas o livro é bem interessante, ele faz a gente repensar algumas coisas que a gente tem como banais na nossa vida, que na verdade foram coisas que a gente cresceu ouvindo e que talvez não sirvam tanto assim para nossa vida. Então, como todo livro, no começo o que eles fazem é dar uma puxada de saco no autor, para a gente criar uma credibilidade, acreditar que ele realmente é bom e que vale a pena ler o que ele está escrevendo. Então basicamente fala no começo que ele é rico, que é uma coisa que a gente espera que ele seja mesmo. O livro dele só no Brasil vendeu mais de 1 milhão de cópias e ele foi best-seller do New York Times. Então sim, o livro é bom, vale a pena você continuar prestando atenção no que eu vou falar pra você, beleza? Então assim, ó, o livro dele é dividido em duas partes. Na primeira parte, ele trata sobre as crenças que a gente traz desde criança que moldam o nosso modo de pensar sobre dinheiro. E aí ele traz algumas técnicas pra gente identificar quais são essas crenças que a gente já tem embutidas no nosso subconsciente, pra depois ele conseguir trabalhar e recodificar elas de uma maneira como as pessoas bem-sucedidas pensam, tá? Essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte do livro, ele traz 17 arquivos da riqueza, que é o que ele chama. Esses arquivos da riqueza são maneiras diferentes de pensar entre pessoas ricas e pobres. Isso eu estou falando de mentalidade. Mentalidade de pessoas ricas, mentalidade de pessoas pobres, tá bom? Não é necessariamente uma pessoa que tem dinheiro ou que não tem dinheiro. É uma mentalidade de pessoa rica. Mas segundo ele, você desenvolvendo a mesma mentalidade que uma pessoa rica tem, a sua chance de ficar rica no futuro se torna bem maior. Tá, então na primeira parte, o primeiro título que ele tem lá, Seu Modelo de Dinheiro. Ali ele destrincha a maneira como a gente pensa sobre o dinheiro. Por que é importante a maneira como a gente pensa sobre o dinheiro, nosso modelo de dinheiro? Porque você pode perceber que, por exemplo, pessoas que ganham na Mega Sena ou na loteria, alguma coisa assim, normalmente elas conseguem perder tudo que elas ganharam algum tempo depois de ter ganho. Por quê? Porque elas não estão programadas para gerar e para manter níveis grandes de riqueza. Não está isso programado na mente delas. Já outras pessoas que batalharam e que têm essa programação mental de serem ricas, elas têm a capacidade muito maior de enfrentar adversidades e conseguir dar a volta por cima e continuarem ricas. Um exemplo disso é o Donald Trump, que era bilionário, perdeu tudo e deu, sei lá, uns 2, 3 anos, ele perdeu literalmente tudo, deu uns 2, 3 anos o cara estava bilionário de novo. Então é uma mentalidade rica que ele tem e que fez ele conseguir voltar por cima. E aí o autor traz o que ele chama de princípio da riqueza. Se você quer alterar os frutos que você tem, você deve começar alterando as suas raízes. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que se você quiser mudar o seu nível exterior, seu nível de riqueza ou o visível que você tem de riqueza, você tem que primeiro mudar como você age e como você pensa sobre dinheiro. Nessa hora, então, o autor divide a nossa vida em 4 quadrantes: mundo físico, mundo mental, mundo espiritual e o mundo emocional. Segundo ele, o nosso mundo físico, que é a nossa aparência, como a gente é, ele nada mais é do que um reflexo dos outros 3 mundos. Ou seja, se a gente estiver bem com os outros 3 mundos, a gente vai conseguir estar bem no nosso mundo físico. E tudo que acontece conosco, tudo é resultado das nossas ações. Não existe um algo por acaso, alguém tem azar, não. Se você é rico, é um resultado teu. Se você é pobre, é um resultado teu. Se você é magro, é um resultado teu. Se você é gordo, é um resultado teu. Toda ação tem uma reação. Você tem que se responsabilizar por isso. E nisso ele traz, então, que a falta de dinheiro, ela não é um problema. Ela, na verdade, é um sintoma. É um sintoma de que tem algo errado no teu mundo interior. Porque tudo na vida
é resultado. Então, se você quiser ter um resultado melhor no seu mundo exterior, ou seja, você precisa ter mais dinheiro, a falta de dinheiro não é o problema, é o sintoma, porque tem alguma bagunça no teu mundo interior. Nessa hora, então, o autor cita que ele, nos seminários dele, ele dá seminários no mundo inteiro, já deu trocentos mil seminários para trocentas mil pessoas, que ele faz as pessoas darem algumas declarações, que ele pede para as pessoas falarem em voz alta, e ele diz que isso tem um poder muito grande, porque a afirmação traz uma energia e daí faz você começar a acreditar na coisa. Ele falou que não acreditava nisso antes. Eu vou falar para você que eu tive também uma certa resistência quando eu li esse livro, será uns 3 anos atrás. Mas ele falou uma coisa assim, que ele não tinha nada a perder, ele começou a usar as afirmações, ele usa até hoje. E ele prefere ser uma pessoa que acredita e tem dinheiro do que uma pessoa que não acredita e não tem dinheiro. E esse argumento para mim foi suficiente para começar a usar as afirmações também. E daí, nessa hora do livro então, ele convida o leitor, e no caso o pessoal das palestras também, a dizer em alto e bom som: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Agora repita você em casa. E daí, após essa afirmação, uma outra afirmação que ele repete ao longo do livro em todas as outras afirmações, após elas, que é: eu tenho uma mente milionária. Você repete agora em voz alta: eu tenho uma mente milionária. Se você ficou com vergonha de falar em voz alta que tem uma mente milionária, eu tenho péssimas notícias sobre a sua chance de ficar talvez milionário um dia. Porque se você não tem coragem de falar em voz alta para você mesmo que você tem uma mente milionária, mais uma chance, vamos lá. Eu tenho uma mente milionária. Bem bonito. Falou, né? Certeza que falou. Tenho certeza absoluta. Então, conforme o autor, todos nós temos um modelo de dinheiro que está inscrito no nosso subconsciente. E é esse modelo de dinheiro que determina se a gente vai ser uma pessoa bem-sucedida ou não no nosso futuro, tá? E ele então traz uma fórmula que, segundo ele, é a fórmula que rege o nosso modelo de dinheiro. A fórmula é assim: pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Ou seja, se você quer mudar os seus resultados, você vai ter que começar mudando os seus pensamentos. Faz sentido, né? E ele diz também que os nossos pensamentos, eles são baseados em uma programação que a gente tem dentro de nós desde que a gente era muito pequeno, desde que éramos crianças, que é a nossa programação. Então, na verdade, a programação gera o pensamento, que gera o sentimento, que gera a ação e que gera o resultado. Então, a gente tem que trabalhar para mudar essa nossa programação. E o que gerou essa nossa programação? Nossos pais, nossos professores, nossos amigos de infância, figuras que a gente tinha como sendo paternas, líderes políticos, a mídia, a cultura, enfim, alguma coisa a gente tem desde criança que gravou no nosso subconsciente a maneira como a gente pensa hoje, tá? E a gente precisa mudar esses pensamentos lá do início, entender que esses pensamentos não são nossos e sim das pessoas que deram isso para nós, para daí conseguir trazer e alterar tudo até chegar à parte de alterar os resultados. Então ele diz que essa programação mental que a gente tem, ela se dá de 3 formas, que a gente cria ela quando a gente é criança. Programação verbal, ou seja, o que a gente ouvia quando a gente era criança, os exemplos, o que a gente via quando a gente era criança, e episódios específicos, ou seja, experiências que a gente teve quando a gente era criança. Começando então pela programação verbal, que frases você costumava ouvir quando você era criança a respeito de dinheiro, riqueza e pessoas ricas? Dinheiro é a razão de todo mal, ricos são gananciosos, ricos são criminosos, você tem que dar duro e se matar de trabalhar para ter dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore, eu acho que todo mundo aqui da colônia já ouviu isso aí. Ricos ficam cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Olha se você não vai metendo na nossa cabeça o negócio. Isso não é pro teu bico, ou então não temos dinheiro para isso. Eu aposto que você deve ter reconhecido algo disso como algo que aconteceu talvez no seu passado, alguma frase que você tenha ouvido no teu passado. E todas essas frases ouvidas quando criança, elas criam, porque criança escuta e toma tudo como verdade, engole como farinha. Elas são usadas e são elas que formam a tua programação que vai formar o teu modelo de dinheiro. E o que a gente tem que entender é que essa programação que foi passada para nós, ela não é nossa. Essa programação foi passada por nós, para nós, por outras pessoas. Isso não é quem a gente é. Isso é algo que a gente aprendeu no passado. E talvez quem passou pra gente recebeu essa programação de alguém antes dela. Talvez seus pais receberam isso dos teus avós. Entendeu? Que viveu num tempo totalmente diferente, com uma condição totalmente diferente, e os conceitos daquela época não valem mais para hoje, não valem pro teu pensamento. Mas a gente vem trazendo isso e carregando ao longo da vida, destinado a viver a mesma vida que eles. E tendo isso então em mente, são 4 os passos que você tem que tomar para conseguir mudar essa tua programação mental.
Primeiro passo, conscientização. Você tem que tomar consciência do que está sendo falado ali, que essa programação que você tem não é tua. Isso é um aprendizado que você teve do passado, que te serviu lá atrás quando criança, ou que você precisava entender alguma coisa, mas isso não é quem você é agora, tá? O segundo passo é o entendimento. Agora que você entendeu que isso aí não é o teu modo de pensar, você pode se preparar para mudar isso. Você consegue entender que isso foi algo que foi te passado, que não é teu, tá? Terceiro passo, dissociação. Agora que você já tomou consciência, já entendeu que isso aí está acontecendo contigo e que realmente você tem essa programação que veio lá de trás, você tem a escolha de continuar com ela ou então reprogramar ela para algo que represente mais quem você quer ser no futuro e não quem você é agora, tá? E o quarto passo é a reprogramação, que é o que o autor vai fazer na segunda parte do livro, que são aqueles 17 arquivos da riqueza. É tudo para trabalhar a tua reprogramação mental sobre o que é o dinheiro. Então, o primeiro passo para você começar agora a mudar a tua programação, esse livro vai ser cheio de exercícios para você fazer fácil em casa. Pelo amor de Deus, você vai perder minutinhos e pode ter um impacto bem grande na tua vida, beleza? Primeiro passo, conscientização. Eu quero que você pegue um papel e escreva nesse papel frases que você ouvia quando era criança sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas. Eu acho que aquilo ali que eu comentei antes já dá uma boa ideia de coisas que você pode ter ouvido, beleza? Segundo passo, entendimento. Depois que você já listou todas as frases que você ouviu, entendimento. Você vai escrever como essas frases podem ter impactado até hoje a tua vida. Isso você vai relacionar as frases que você ouvia com talvez algumas atitudes que você tome até hoje com relação ao dinheiro. Talvez ricos são gananciosos. Você pode ter o pensamento até hoje de que quem ganha dinheiro de alguma maneira faz algo errado. E talvez isso te programe a não te deixar ganhar dinheiro porque você não quer ser uma pessoa que está errada. Terceiro passo, dissociação. Você consegue entender que essas frases e esses pensamentos que você tem, eles não são os seus. Você consegue entender que eles vêm de trás e você vem carregando isso a sua vida inteira sem ter questionado eles. Você consegue entender que você pode mudar se você quiser, que ele não precisa ser o que vai te gerir para o resto da vida. Daí o quarto passo vai ser a reprogramação, que daí a gente vai trabalhar na parte 2 do livro. Então, para finalizar, ele traz outra declaração para você fazer junto comigo em voz alta. Vou pegar aqui a colinha. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Agora diga, bem bonito, eu tenho uma mente milionária. Beleza, meu povo? Por hoje é isso, porque senão vai ficar muito enorme. Os próximos vídeos vão ser mais curtos, porque hoje eu precisava fazer uma introdução, apresentar o autor, apresentar a ideia que eu vou trazer para os próximos vídeos. Os próximos vídeos vão ser mais curtos e me acompanhem nessa caminhada que eu acho que vai ser bem legal e pode agregar bastante. Então nós aprendemos que a nossa programação, que vem desde criança, é o que molda o nosso modelo de dinheiro, que vai dizer se a gente vai ter sucesso ou não financeiramente. E a gente começou a estudar a primeira das maneiras de programação que a gente precisa alterar, que é a programação verbal, que são as coisas que a gente ouvia quando criança e que a gente precisa entender que elas não são o que a gente realmente é. Isso é um aprendizado que a gente trouxe do passado, tá bom? Tenham isso em mente, façam um exercício. Por favor, escreva as coisinhas, anotem, vai te dar uma clareza bem legal, beleza? Um beijo no coração, fiquem bem e até o nosso próximo vídeo.